Salve Rio, salve, salve cidade maravilhosa. Vai começar agora o primeiro podcast da Vozerio, a plataforma digital que quer discutir, esmiuçar, desembaralhar o Rio de Janeiro. Quer transformar em diálogo, em busca de alternativas, em caminhos, em soluções para os problemas grandes, pequenos da cidade maravilhosa. Quer ajudar você a fazer da sua vizinhança, da sua rua, da sua cidade, um lugar mais gostoso de se viver. O que se vai assistir é uma conversa descontraída, mas profunda, com o prefeito Eduardo Paes. Estamos inaugurando uma nova etapa da Vozerio, agora maior, mais dinâmica, mais digital, para discutir todos os problemas do Rio com a cara do Rio. Pô, e aí, prefeito, tá tudo bem? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas aqui? Prazer enorme estar com essas duas feras. Mineiro carioca e carioca. É, na verdade, você sabe que eu nasci em Buenos Você é Aires, mineiro? né? Meu Eu Deus nasci em do Buenos céu. Aires, meu pai era diplomata, Você é tão cara. gente boa. Eu não sou mineiro, eu sou catarinense. Meu Deus do céu, eu tô tudo errado aqui. Desculpa. Vou quase... Não, isso aqui tá ótimo, ficou perfeito, cara, não pode tirar isso não. Mas eu tenho pé em Minas, morei muito tempo, tenho filho em Minas. Inclusive sotaque mineiro, né? É isso, sua história assim, passou muito por Minas. Estudou em Minas, né? A tua alma é mineira. É, Tua alma é mineira. também. Agora já tá Eu carioca. gosto de uma cachaça, tá? Não, e mineiro é o povo que mais gosta de carioca, mais gosta de mim é o povo mineiro. Não tem... E a gente adora os mineiros também, Sim, né, cara? sim, Eles são espetaculares. Muito agradável, né? Eu só gosto de uma gente mais do que mineiro, que é o pessoal de Maricá. O resto Aliás, essa é uma das perguntas que a gente vinha fazer. Mas vamos aproveitar Maricá logo. Foi a cidade que mais cresceu no estado. Graças a mim. Graças ao censo, Claro. de acordo com o censo. Mas aí você vê que depois que eu Tem muito mais Levantou Maricá. dei fama lá em casa, você vê que todo mundo resolveu se mudar para lá. Mas Maricá tem uma coisa engraçada, prefeito, que tem tem a tarifa zero, né? Que é uma coisa, pô, eu acho, não, assim, como economista liberal que sou, acho aquilo meio uma loucura. Eu acho que você deve subsidiar pobre, não todo mundo que anda de ônibus. Não, O que vamos você lá. acha disso? Vamos lá, primeiro, né? Que vou fazer o registro. Quacó e Fabiano fazem uma super gestão lá. Isso, sem dúvida. Isto posto. É. Maricá tem agora 180 mil pessoas. O orçamento de Maricá esse ano é de 7 bilhões de reais. É uma loucura, O né? Rio de Janeiro tem 6 milhões e 300 mil pessoas, tem 40 bilhões de reais. É desproporcional. São Gonçalo, do lado, tem 900 mil pessoas, perdeu 100, tem 1 bilhão de reais de orçamento. Então, dá para fazer tarifa zero, Sim, plano de saúde, fundo soberano. Mas será que é a melhor aplicação de dinheiro público é esse? Ou Sim. subsidiar quem não tem dinheiro? De novo, no caso de Maricá, dá para fazer tudo isso. Dá, claro. Dava para chamar, sei lá, Bradesco Seguros Tudo de graça, né? E fazer, olha, gente, todo mundo aqui vai ter com direito a ir para o Papa Estar, sei lá, Claro. né, os melhores cirurgiões. Dá, claro. eles têm essa condição. Então ali é muito fora da realidade. Agora você tem uma discussão sobre tarifa zero, que é uma discussão que iniciou ali em 2013, Isso. né, foi a razão da explosão ali daquelas manifestações de 2013. E de lá para cá, isso foi se consolidando como um tema que está na pauta. Tá na pauta. Agora, de novo, é um tema que o governo central, o governo federal não trata. Né? Não há possibilidade de você ter tarifa zero a partir só da iniciativa municipal. Claro. Vou falar de subsídio aqui. São Paulo hoje paga 5 bi de subsídio. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Hoje eu estou pagando, nesse governo eu comecei a fazer subsídio, 1 bi, mas ainda não está implementado totalmente. A nossa conta é sempre mais ou menos a metade de São Paulo. Metade da população, metade da frota. Então a conta do Rio, só de subsídio, vai ser uns 3 bilhões de reais. Uau. É muito Que dinheiro. é muito dinheiro. Vamos lá, o orçamento para Quase 20. 10% do... O orçamento é 80? Não, o orçamento da cidade do Rio, É. 42 bi. 42. 42 bi. Isso. Então, você pega educação, bota 7, saúde, Claro. bota perto de 7 alguma coisa. Então, assim, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Para você assumir isso a partir das receitas e das condições do orçamento do município. Então, né, tem algumas discussões interessantes, que, por exemplo, você pegar o Vale Transporte, né, que o setor privado paga, e isso continuar sendo pago, mas incorporado a um caixa de subsídio. Né? Então, tem alguns caminhos, está sendo discutido isso. Aqui a gente passou a subsidiar na cidade. Lá atrás, quando eu fiz a primeira licitação do sistema de ônibus, eu não queria fazer subsídio de jeito nenhum. Graças a Deus não fiz.
né? Porque imagina, É. com tudo que aconteceu depois, eu botando dinheiro direto do cofre municipal, seria uma loucura. no cofre dos empresários de ônibus, Da FETransport. da FETransport. Então, graças a Deus, não fiz, mas de fato era uma tarifa. Ali era um momento diferente do Brasil, o Brasil estava crescendo, economia indo bem, então a conta até fechava. Né? Tinha uma turma que dizia que que eu tinha sido o único cara que tinha enganado o Jacó Barata na matemática. Né? Tava fazendo conta melhor Puxa, que ele. isso é incrível. Então, assim, você tem um processo aí que é um processo que tem que ser avaliado, mas há uma pressão muito grande Pra ali isso. fazendo. Mas hoje a FETransport tem uma direção mais profissional, aparentemente, né? Não sei como é que você vê isso. Há soluções ainda para serem encontradas, né? Você precisa resolver. Uma questão que não passa na minha cabeça é como o Rio de Janeiro pode manter o ônibus sem ar-condicionado. E Nada tem uma acontece. regra para não acontecer, para não ter, né? A lei diz que Uma cidade que você tem fez um 40 acordo, né? graus no verão não pode. As pessoas não- Lá a gente está falando de. Não estamos falando de avanços tecnológicos. Sempre Isso, teve ônibus sem isso. ar-condicionado. Ah, claro, óbvio. Em 2009, 2010, quando eu fiz a licitação, não havia exigência de ônibus de ar-condicionado. Mas é história, a vida vai melhorando, Isso. né? A gente vai exigindo mais, que é ótimo. claro. Né? Então, hoje a gente já está com 70% das viagens com ar-condicionado. O que você teve de 2016, 17 para cá, enfim, infelizmente com o meu antecessor, né, você teve uma quebradeira nesse. Não dá nem para botar sua culpa nele, vamos ser justo aqui. Teve a Você tem, pandemia também. você tem pandemia, você tem crise econômica, Claro. né, perda de passageiros, enfim, não reajuste de tarifa. Então, Mas calma que Crivella era um calmo. Né? não, enfim, aí eu dispenso comentários. O que era tão ruim que até a página eu odeio Eduardo Paes Memon, né? Foi minha, então, enfim. Mas isso posto, quer dizer, você tem um caminho, agora você tem um preço. Né? Um ônibus com ar-condicionado custa mais caro, Claro. gasta mais combustível, manutenção do que um ônibus sem ar-condicionado. Então a gente já avançou muito, mas esse processo foi estancado pela crise ali a partir de 15, 16, né? Esse processo deu uma estancada. E tem uma coisa hoje, acho que para ser muito objetivo aqui, por exemplo, eu, quando voltei, tinham soluções que no outro governo dariam em 2 meses. Tipo, senta com os concessionários e vamos aqui dialogar e chegar a um acordo. Depois de ter passado o que a gente passou no Brasil, né, e todo tipo de acusação, o que eu fiz? Falei, a solução a gente tem, mas eu só faço com acordo judicial e com o Ministério Público na mesa. Claro, óbvio. Para quando eu sair amanhã, não sair lá na primeira página do grupo, Paz é acusado de não sei o quê, e é não sei o que, amigo. Tem jornal de esquerda. Aquela turma lá que ele comandava lá. Então essas coisas você vai tomando, você vai ficando, que é um desafio que o Brasil tem, Claro. né? Como é que a gente sai do ponto que era uma baixaria mesmo, Isso. você teve de tudo, que não dá para ficar negando evidências, né? Para um momento em que você passa a ter um grau de restrição nas relações entre o público e o privado, que é um negócio que é perigoso. Eu sinceramente, eu nesse mandato, 2 anos e meio, se eu recebi, sei lá, 5 empresários na minha sala, foi muito. Né? E instalei na sala de reunião um sistema de gravação Isso. com câmera e aviso, estou gravando essa reunião aqui. Você e o Nixon, né? Eu vou gravar, não vou tentar fazer as imagens que você fez. Mas, Fibão, estou gravando aqui, você vai, né? Porque... Não, acho que é uma Agora, segurança que você está correto. Segurança. É transparência, né? Porque a Prefeito, prova dessas delações, às vezes, estava na agenda que o cara teve lá. Nesse mundo de preocupação com assédios e tal, há empresários que têm todas as suas reuniões gravadas para que as pessoas depois não entrem com processo. Eu estou ferrado. Se eu filmar todas as minhas reuniões, eu estou ferrado. No mínimo, eu vou levar um assédio moral aí. Eu dou. Você é muito bravo? Que um dia se mostrou. Eu tenho carimbo, tenho like, dislike. Agora arrumei umas. Como é que chama? Você põe o dislike no Não, projeto? eu botei agora, tenho uma ampuleta, botei umas ampuletas agora que tem ali 1 minuto, 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, meia hora. Para ver se o sujeito não perde muito tempo falando, entendeu? E continuo bravo. Porque é o seguinte, vamos aqui, esse negócio às vezes as pessoas falam, né? Quer dizer, apesar do meu jeito simpático, eu sou um chefe duro, o Ascânio sabe bem disso, e é um comentário. É o seguinte, no final do dia, quando você está na posição que a gente está, erros, eles podem ser fatais para as pessoas, né? E erros E acontecem. no final, e no final, ninguém lembra de. Alguém lembra aqui quem foi o engenheiro que projetou a ciclovia da Niemeyer? Não, claro que não. Culpa é minha. Óbvio. Alguém lembra que foi o desgraçado que perdeu as vigas da perimetral? Isso. A viga entra no meu hotspot aqui. Se o secretário de obras, que roubou lá nas obras,
ele entrar num boteco, alguém reconhece ele? Não. Quem leva pancada sou eu. Então, É verdade. assim, eu sou muito duro nesse negócio, por responsabilidade, no final do dia a responsabilidade é minha mesmo, e a responsabilidade política não deixa de ser. E a máquina do Rio é muito boa comparado com outras instâncias de governo, mas a máquina de Estado, em geral, é muito complicada, né? Assim, é ineficiente por natureza, né? Não, eu vou te tanto. dizer uma coisa, pode surpreender. Primeiro, a prefeitura tem uma estrutura burocrática que, mas se você for olhar, você pode falar mal do César Maia, do Conde, de mim, mas e do próprio Marcelo como prefeito. Você tem uma certa estabilidade na condução da prefeitura. Melhor. Né? Tirando esse período caótico do Crivella, a prefeitura sempre foi uma espécie de âncora, inclusive para os momentos mais crise do governo do Estado. Né? Então quem fugiu dessa curva aí totalmente foi o Crivella. Não estou dizendo que nenhum de nós aqui era perfeito, não é manter uma estabilidade. Então você tem ali uma máquina que opera direito. E tem uma outra vantagem. Né? Poder público municipal é muito mais ágil. E eu vivi essa experiência de 4 anos no setor privado. Né? Quando eu fui trabalhar na BYD, essa empresa chinesa que agora comprou aí a fábrica da Ford na Bahia, vai produzir carro aqui e tal, que é uma empresa muito grande. E assim, não estou falando da empresa, mas estou falando das negociações. Eu cuidava da América Latina toda, menos do Brasil, né? Evitava estar aqui no Brasil, precisando me acusar de lobby. Então eu me surpreendi negativamente com o setor privado, Sim. com o processo de tomada de decisão. Empresa grande, né? É o tamanho da nas próprias negociações. Por exemplo, agora a gente está fazendo ali no Porto o IMPA, né? O IMPATEX. E aí eu juntei o privado, eu não quero dinheiro, não, eu quero governança. Meu Deus do céu, já estou terminando a obra, os caras não tinham tirado o CNPJ ainda. Estou falando não vou dizer nome aqui, mas um monte de empresário importante do Rio. Então, não necessariamente. Né? Não necessariamente. Agora é isso, tem estilo de gestão, né? A prefeitura você segura mais na unha, né? Eu fico ali muito em cima das coisas, um pouco o estilo que eu faço gestão. Então, e não é. Né? Aí não é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a propósito disso. Gestão significa também ter recursos para dividir, para empregar. Você acabou de falar de Maricá, que tem um orçamento espetacular em razão do royalties de petróleo, e a gente tem que pensar no Rio para o futuro. O orçamento do Rio, você falou 42 bi, não é pequeno? Como é que você vai fazer para crescer esse orçamento? É obrigatório crescer esse orçamento. É verdade que o censo mostra que a população do Rio caiu, portanto vai ter uma demanda menor em escola, né? Por exemplo, no futuro a escola vai diminuir, né? No futuro. Você não vai pegar isso. A população envelheceu, você vai ter mais tem que olhar demanda uns dados. O Marcelo Garcia, que foi secretário de Trabalho de César Maia, um cara muito interessante, mandou os dados. Você tem o volume de cerca de 100 mil domicílios não visitados pelo censo, tá? Na cidade do Rio. Mas a amostragem A amostragem está ali. Assim, você tem eu diria que você tem uma estabilidade na cidade, mas assim, esse número eu não diria que nem é tão relevante. O que você tem? Acho que o Brasil precisa crescer. Isso. Nós estamos há 10 anos numa crise profunda. Né? 14 a Dilma ainda segurou ali para se eleger. 15 e 16 o PIB caiu 7,5 pontos. 18, 19, 20, 21, juntando. Cresceu nada. A economia foi para trás. Então nós estamos nos mesmos números de 2012, 2013. O Brasil cresce pouco há mais de 20 anos. É isso. Mas Então, o Rio. O Rio. Não, mas calma, mas o Rio. Como que a gente fala? Mas calma, mas o Rio está no Brasil. Não está desassociado. A economia precisa crescer. É claro que o Rio ainda sentiu mais o impacto dessa crise, porque nós fomos o epicentro de todas as crises brasileiras da última década. Econômica, política, ética, tudo aconteceu, uma certa centralidade no Rio. Né? Então isso impactou ainda mais. Então, o Brasil precisa crescer, a cidade precisa encontrar as suas vocações, o esforço. Quando a gente faz o IMPATEC, o que a gente está fazendo ali é tentar inovação, né? Inovar, enfim, um caminho que a gente está apostando muito. Quando a gente traz um Web Summit, quando você melhora o astral da cidade, quando você muda a narrativa para a cidade. Faz o vozerio. É isso. Você está chamando, né, atores econômicos, tomadores de decisão para a cidade. Então, você tem essa necessidade sempre de crescer o orçamento e o Brasil precisa crescer. Dá para pagar as contas, isso eu te garanto. Né? Aí é muita gestão. Mas, por outro lado, a cidade é a capital mundial da informalidade. Né? Vamos dizer,
qual é o número? 30% da população. Não, é mais. É quase metade. Eu diria até que é mais do que a metade hoje. Mas o Manel conhece esses números melhores aí, de qualquer um de nós. Mas Isso é uma coisa que tem que ser resolvida de alguma forma. Mas eu acho que a gente não vai ter muita escapatória para isso, não, Ascânio. Você tem uma. Por exemplo, a gente acabou de fazer o tal do Alvará Jato. O que é o Alvará Jato? Né? Você basicamente liberou o zoneamento da cidade. É espetacular, tá? É espetacular. É espetacular isso. Você tinha. O Chicão lá conduziu isso. Ele dava o exemplo dele. Ele tinha nós estamos gravando no Jardim Botânico. Ele tinha o escritório de advocacia dele aqui no Jardim Botânico. Só que ele tinha que inventar uma sede no centro. Ele alugava lá desse negócio de locação de escritório para tirar o alvará por lá, porque aqui era proibido. Com esse alvará jato, 80% das atividades, você esquece o negócio de localização. Atividades que não são impactantes, isso aqui você tira na hora. E você tira o alvará muito rápido Em agora. 1 minuto. É. Em 1 minuto. No computador. No computador. Tá doendo, entra pelo meu banco, tô com o meu alvará, vai trabalhar. Inclusive termina a intermediação e o quebra-galho de fiscal, que é um avanço enorme. Isso. Então, assim, essa lógica da economia, do formal, do informal, ela está mudando muito. Né? Esse é o desafio que eu acho que os sistemas previdenciários vivem. Eu diria até mais. Eu acho que o futuro do mundo é ter relações de trabalho menos sólidas, menos fixas. Né? As pessoas vão ficar... Exato. E isso o Rio... Cara, aí eu acho que o futuro do Rio tem muito a ganhar, porque o Rio tem essa cara. Eduardo, a coisa da criatividade, as pessoas... Sem dúvida. O nômade digital, a gente devia estar abrindo pro... Vamos lá, o que justifica, né, hoje o sujeito está no mercado financeiro, né, a decisão de alocação para São Paulo, quando a Bolsa dá o problema que dá, o pessoal vai para São Paulo, que justifica hoje a alocação do sujeito da Faria Lima. Não justifica mais. Então, claro, essas coisas são geracionais. Você não vai pedir lá para o sujeito da XP ou do BTG para amanhã voltarem para o Rio. Né? Mas a tendência é que o filho, o sujeito que assume lá, ele já vai ter uma vida mais flexível. Ou pelo menos ficando mais no Rio. Isso, é isso. Vai muito em assim, volta. São desafios que a gente está vivendo aí, nesse momento, e que eu acho que vai mudar muito essa relação. Então a informalidade, ela não é, eu diria assim, não é algo que a gente tem que ficar endereçando o tempo todo. Ela tem que ser endereçada quando ela se transforma num problema para a cidade. Não, uma coisa é ordem pública, É isso, né? diz economia externa, né? Mas o administrador tem que pensar daqui a 20 anos. Mas é o que eu estou fazendo, por isso que eu não estou preocupado com a informalidade. Qual é a visão de futuro do Rio? Rio daqui a 20 anos, como é que você visa? Só, eu acho que o que a gente tem focado muito é naquilo... Vamos lá, conceito de cidade aqui, para sofisticar, já que você quer. Né? Assim, essa noção de fronteiras entre países já há algum tempo, né? Eu não estou contestando aqui o Estado Nacional, mas ela diminuiu muito, dados os avanços tecnológicos. O mundo hoje gira muito mais em torno de uma rede de cidades, né? Chamadas cidades globais. O que é ser uma cidade global? Você tem que cumprir um conjunto de funções. Função matriz é ser o importante centro de tomada de decisão. Então, o esforço permanente que a gente faz para manter o Rio como centro de tomada de decisão, que é a principal empresa de comunicação do Brasil, está aqui. A Petrobras está aqui, a Vale está aqui, né? Você tem o BNDES está aqui. Então você tem um potente centro de tomada de decisão. Você tem que ser hub de transporte. Eletrobras. Daí a minha briga na história do Galeão, né? Fica lá um bando de tosco dizendo, eu não vou pro Galeão que é mais longe. Eu também prefiro o Santos Dumont, pô. Mas o Rio perdeu o aeroporto internacional, você perde essa capacidade. Só para concluir esse raciocínio aqui. Então a gente tem que ser hub de transporte. Hub de telecomunicação mas era uma coisa do passado. Essa coisa de centro de inteligência. Né? A gente tem uma vocação, o COP, o FRJ. Eu não devia estar falando aqui, eu vou falar, a gente fechou com a COP, com a Suzana. Nós vamos fazer o COP Inteligência Artificial ali no prédio Automóvel Clube. Né? Estamos fazendo o IPATEC e o COP Inteligência Artificial. Qual o objetivo? É ser centro de inteligência. Tira aqui o ímpar do armário aqui do Horto, espetacular, é sensacional, espetacular. Mas vamos graduar, vamos fazer as melhores mentes do Brasil, de escola pública, para virem estudar no Rio, viver no Rio e se formar no Rio. Não vamos segurar todo mundo aqui depois, porque é impossível. Aí Suzana Kahn é a pessoa para fazer isso, ela é espetacular, você escolheu bem. E uma quarta função importante, essa indústria que chama de indústria sem chaminé, que tem a ver com inovação, conhecimento, que tem a ver com eventos, que tem a ver com arte, com cultura, com turismo. Né? Então, assim, você pega... E o que eu estou dizendo aqui, para mim, a melhor reflexão feita sobre o Rio
foi em meados da década de 90, primeiro governo do César Maia, quando ele chama Carlos Lessa para coordenar o plano estratégico. Ali se tirou isso. A história de Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíada, não veio do nada, não. Ela veio de uma estratégia Barcelona, inspirada em construída, Barcelona. enfim, uma série de exemplos mundiais, de uma visão de futuro da cidade. Então não é assim, um dia vamos fazer a Olimpíada, né? Claro. A Olimpíada não é, assim, eu vou exagerar aqui na narrativa. Dane-se o esporte, não é dane-se o esporte. Claro. Não era essa questão. A questão era como é que você consolida essa marca do Rio de Janeiro. Eu fui agora, eu lancei junto com a Hidalgo, prefeita de Paris, e com o Jeffrey Sachs, Eu vi. um negócio de financiamento para cidades, para questão de sustentabilidade. Fui a Paris. Está lá, Paris vai ser cidade olímpica. Está lá, cidade que é olímpica, não sai nunca do cartaz. Não. Ela é sem mundial, o cara está vendo ali um recorde batido. Claro. Né? Então, isso é muito importante para a construção desse sex appeal do Rio de Janeiro. E antes da vontade. Olimpíada, né? Não é só aquele período da Olimpíada, ele fica fica em cartaz. Sim, e depois. E depois até também. hoje. Peraí, vamos fazer um pequeno intervalo. Um minutinho, a gente já volta. Vamos tratar de infraestrutura, meio ambiente e o legado da Olimpíada. Já voltamos. Se o Sinaf não tá pago, é melhor tomar cuidado. Se o Sinaf... Ligue agora 0800 702 9930. Sinaf Seguros. Melhor fazer. Muito bem, Rio de Janeiro, estamos de volta aqui com o prefeito Eduardo Paes e com o Manuel Tedim. Vamos falar de meio ambiente, infraestrutura, legado olímpico. Prefeito, meio ambiente. Nós falamos há 80 anos sobre a destruição da Baía de Guanabara. Claro que esse é um assunto do prefeito tão somente, mas é também esse assunto. Claro. A gente fala da poluição da lagoa agora, tá melhor. A gente vê cartões postais como Jardim de Alá, o canal da Visconde de Albuquerque, o Rio Maracanã, são lugares assoreados, até mal cheirosos, vamos dizer assim. Esgoto mesmo. Faria Tibó, tem uns outros lá. Tem. Aqui você está falando só do luxo. Exatamente, você falou. Maracanã não é tão. Mas enfim, o que é que o prefeito vai fazer, pode fazer, deve fazer para... Na questão, vamos chamar aqui de agenda azul de corpos hídricos, né, finalmente o governador fez, tinha que ser feito. Então, parabéns ao Cláudio Castro, que fez a concessão da cidade. Né? E a gente, claro, temos que acompanhar isso, mas o que se vê na Lagoa hoje concretamente é um controle muito mais rígido. Né? Não tem milagre nessa história, já tem um processo ali de muito tempo, a Lagoa chama muita atenção, muito midiática, mas você tem um avanço. O que estão fazendo na Baía de Guanabara agora é um avanço. Então, agora vai fazer o que tem que ser feito. Né? Você tinha uma concessionária que investir alguma coisa em águas era em esgoto. Né? Então, as galerias de águas pluviais da prefeitura, que é para ter água de chuva, é que estavam carregando esgoto. E a água de chuva é para ir para o copo hídrico, para o rio, para o canal, para a lagoa. Né? Então, é um desafio. Temos aí 2 concessões, aliás, 3, né? Porque tem a Zona Oeste. Na verdade, a concessão de esgoto da Zona Oeste eu já havia feito no meu primeiro governo. Né? Então, o que eles fizeram na Zona Oeste foi uma concessão de água. A de esgoto eu já tinha feito e que já avançou muito. A gente é 5% de cobertura de esgoto tratado na Zona Oeste, estamos em 40% já hoje. Agora, é um processo de muito tempo. E, de novo, é uma agenda do século XIX, que o Brasil está tratando no século XXI. É um negócio de maluco. Agora, a resposta aparece. Eu moro aqui no Jardim Botânico, estamos aqui, né? Eu tenho andado na Lagoa, é espetacular. Sem dúvida. Já estava bem melhor. Sim, verdade, já tinha um cinturão, né? Já tinha feito algumas Agora, coisas. o dia que chover, vai ter. vai ter lá, vai ter não tem detrito jeito. da cidade indo. Tal. Enfim, não é pra gente também ficar, ferrou tudo. Né? Mas melhorou muito. Mas isso é normal. Isso aí, vai ter, vai limpar a rua e acabar Um dia lá, a gente né? vai ser, sei lá, igual o Lago de Genebra. Tal. Enfim, Aquilo dá até raiva, né, prefeito? Se dizer aquilo, né? Nós temos 2 canais maravilhosos, aquela que é canal da Visconde de Albuquerque, espetacular, a beleza daquilo, sem dúvida. com aquelas árvores. Mas é isso, é saneamento, é esgoto, Isso. é fiscalização em cima desse esgoto que vai tratado para esses corpos hídricos. Então tem muito desafio, mas eu diria assim, pela primeira vez, está aqui um prefeito que está há 11 anos na prefeitura, eu falo com otimismo desse tema. Né? E tanto que eu entrei na prefeitura, a gente renegociou a participação da prefeitura na concessão, mas estimulamos, ajudamos,
E foi aí uma vitória importante que o governador Cláudio Castro teve. Agora, tem uma coisa que ajuda muito a questão do saneamento, mas é mais geral, que eu acho que é uma coisa que falta um pouco no Rio de Janeiro, que é a mobilização da sociedade. Eu costumo dizer, eu acho que eu já está cansado de ouvir eu falar sobre isso. Se todo mundo se preocupasse com a sua própria calçada e se preocupasse em mantê-la arrumada, em manter a calçada limpa, olhar para as áreas, enfim, cuidar do seu pedaço, isso aqui é a cidade. Você não precisava nem cuidar. Meu pedido já não está nem tanto. É só não estragar. É isso. Né? Você vê, ontem nasceu um programa chamado Velha Guarda do BRT. Né? Inacreditável, você gasta 2 bilhões de reais comprando ônibus, né? Com dinheiro público, não é meu. Infelizmente eu não tenho 2 bilhões de reais. Até gostaria de ter, não sei se doaria para a cidade se tivesse. Mas... Não. Enfim, vai lá, o sujeito arrebenta o negócio, as pessoas comem as coisas no Rio de Janeiro. Então, eu já estou nem nessa fase mais de pedir para cuidar da sua calçada, não. É só não arrebentar. Você faz uma praça, bota o banco, galalau, pesado, banco é para criança. O banco não é balança, é para criança. Aí vem um galalau enorme e senta no negócio. Isso. Então tem Gente, nós temos 18 mil pessoas na Columbe. 18 mil pessoas. gente, né? É um escândalo. É um escândalo. E a cidade está cheia de lugar sujo. Mas não tem A gente, todo mundo aqui é viajado. Já viu algum garim em Paris, em Nova York? É pouquíssimo. Não, Né? no filme. Você vê de madrugada, né? Tal, Aquele projeto de multa para quem jogar lixo no Cara, aquilo é espetacular. pessoas que pagou essa multa. É. É o Padura. Eu Aquele paguei escritor também. cubano. Um dia chegando no Rio de Janeiro, foi fumar um cigarro no centro, jogou pimba. Eu também, graças ao Ascânio. Na época o Globo pegou, eu joguei eu estava numa agenda na Zona Oeste, eu comi uma goiaba. E jogou no... Joguei o negócio fora, o Globo flagrou, e o flagrou, manda a multa aqui que eu vou pagar. Mas é importante o prefeito pagar a multa. Claro. Tem que Eu não paguei o negócio da máscara, que eu fui me meter num samba lá Claro. no armazém, lá na Rua do Senado. Você tem que dar um Porque eu me exemplo. empolgar, tirei a máscara, paguei minha multa. Você tem que dar um exemplo. Claro, E aí, claro. você sabe disso. Para pagar essa multa, você precisa ter uma guarda municipal absolutamente ativa, trabalhando 60 por 12 e não 12 por 60. Agora, vai funcionar? Vai, acho que vai. Quer dizer, a gente vai. Quando eu cheguei na Prefeitura do Belo Horizonte, tinha 3 mil guardas, os concursos aumentam para 9, 10 mil homens. Hoje a gente tem 8.500 homens, aí tem a aposentadoria e tal. Mas tinha 800 homens nas ruas todo dia, só. No meu primeiro governo eu tinha 3.000, 3.500. Com essa mudança de escala, a gente vai voltar a ver guarda. Né? Então, você tem ordem pública, tem trânsito, né? Ronda escolar, uma série de atribuições que a guarda pode ter como agente de ordem, né? De civilidade, de cidadania, que é muito importante. Mas eu tenho chamado muita atenção para esse tema, né? Tenho, inclusive, exposto aí algumas pessoas que a gente pega nas câmeras, né? Boto lá na minha rede social, vamos deixar o jeito ficar famoso e tal. Alguns defensores de direitos humanos me criticam, tipo, eu coloco as pessoas expostas, dane-se, deixa de ser burro, não lambuza a cidade, só não vou expor. O shaming faz parte, né, do negócio. Mas eu acho importante ter uma política ativa de mobilização da sociedade. Eu não sei se é na comunicação. Estou eu aqui dando um palpite para um cara que eu acho que a gente, assim, que a gente conseguiu fazer isso de maneira muito suave. Né? Você tem uma parte de jornalismo, o jornalismo da Globo matinal, que bate mais do que qualquer coisa, mas tem ali umas 2h30 daquele Bom Dia Rio ao vivo. Eles ajudam muito nisso. O da Record, no vivo lá deles também ajudam muito nisso. A coisa de cobrir a cidade, a Band, enfim. Tem uma coisa da comunicação. E eu tenho puxado muito essa agenda para que ela seja natural. Né? Não dá para você achar que você vai fazer uma reunião. Não. Vão participar da reunião. A reunião não resolve. Acho que é uma comunicação de todo dia, o tempo todo. Mas eu tenho feito muito isso e a gente tem uma circunstância muito melhor. O caso do BRT é o mais simbólico. Melhorou muito. Os casos de vandalismo diminuíram enormemente pelo constrangimento que a gente vai gerando. É um pouco de campanha, de narrativa, os cascudos também. Né? O que é a velha guarda do BRT? Velha guarda do BRT, a gente tem um programa chamado Agente Experiente, que é uma turma de terceira idade, que a gente dá uma bolsa e tal. E eles têm que prestar serviço à cidade. Legal. Então eu botei agora eles pelas estações do BRT, e eles ficam por ali para dar um alerta. Claro que eu usei até o simbolismo, vou botar uma velhinha com guarda-chuva para dar uma guarda-chuva de alguém. É só simbólico. Voltando à guarda, ela, mesmo na sua gestão, nas duas anteriores, com 800 mil, 2.000, 3.000, ela muitas vezes foi só aparente, ela não era proativa. A gente via bandalhas sendo feitas. Aliás, cara, bandalha isso é um problema, né? Bandalha sendo feita na frente do guarda municipal, ele não faz. Você tem que empoderar também esse guarda, ele tem que ter autoridade. Claro, ele pode se corromper, isso é um caso ou outro, mas
Ele tem que ter autoridade para multar, para impedir. O guarda, no meu primeiro governo, eu tornei estatutário, eles eram seletistas, para ter poder de multa. Você tem uma discussão, que eu acho que a gente nem deve entrar aqui, mas eu vou trazer, mas não entremos, que ela vai demorar muito, que é um pouco essa história. Há um problema, o fato da guarda não ser armada na imposição dessa autoridade. Aliás, o Brasil vive um problema de autoridade e o Rio vive um problema... Sobretudo agora, depois de 4 anos de Bolsonaro. É isso, mas o Rio vive um problema de autoridade. Então, assim, a gente tem aí debates, desafios como sociedade, que tem a ver com tudo isso. Você não respeita a autoridade, você destrói a cidade, tudo é culpa da prefeitura, tudo é culpa do governo. Tem uma coisa, as nossas elites quererem culpar o governo por Claro. Isso não é só no Brasil, né? Mas sabe essa coisa do o governo, não sei o quê, agora a gente está lá jogando lixo, o governo... cacete, sabe? Então, acho que dividir, a gente tem que ter um exercício aí que compete a todos nós. Claro. Não, eu acho que de novo, insistindo no assunto, sem participação da sociedade, não vai acontecer. A sociedade tem que assumir isso para ela. Eu acho que é... Sem dúvida, sem dúvida. Prefeito, outro assunto que a gente prometeu tratar nesse bloco, que era a infraestrutura. Quer dizer, a gente sabe, mas eu queria saber, do seu ponto de vista, quais são as urgências de infraestrutura do Rio? Seria saneamento, abertura de vias e favelas, gentrificação do centro. O centro, por exemplo, está abandonado, né? Quer dizer, aos poucos ele é sendo... Mas qual é a sua... Não tem processo de revitalização, falando aqui do centro. Revitalização de área nenhuma que dure menos que 20, 30 anos. O Porto Maravilha é um sucesso. Né? Aí as pessoas queriam que a gente fizesse tudo aquilo que a gente fez em tempo recorde. Uma viaduto, faz 10 km de túnel, recupera tudo, e ainda que saísse construindo um monte de prédio residencial. Né? Isso demora tempo, né? Porque é uma decisão do ator econômico. O governo vai fazer a infraestrutura, como nós fizemos ali. Criamos os incentivos. O ator econômico, ele espera o melhor momento, ele espera a melhor circunstância. Em 2 anos, 1 ano e meio, a Cury, principalmente a Cury, uma consultora até com São Paulo, eles já venderam 6.500 unidades no centro, na região portuária. Você está falando quase 20 mil pessoas? Sim, não, mais que isso. Residenciais. Sim, unidades residenciais. O que tem de prédio construído residencial ali é uma loucura. Mas as pessoas já estão lá, no Porto Maravilha deu errado. Não tem prédio. Gente, o Porto Madeiro, que a gente adora falar, ficou 10 anos, era só aqueles armazéns com aqueles restaurantes gostosos que tem lá. É um processo. Então, assim, nós agora, você teve um abandono muito grande do centro, uma perda de importância econômica, a crise que se abateu sobre o Brasil, o deslocamento, a pandemia, uma série de motivos esvaziaram o centro do Rio. Então, primeira coisa que eu fiz no meu primeiro ano de mandato, vamos criar os incentivos. Vamos dar a mãe para os caras quererem fazer aqui alguma coisa. Só que esses incentivos econômicos, ele não é do dia para a noite que o cara entra. E tem que virar mais interessante para ele. E privado não opera no lucro. Privado opera no lucro. Eu tenho horror quando vem com privado comigo, um negócio de filantropia. Privado, filho, gera emprego, paga imposto, não enche meu saco, vai ganhar dinheiro. É assim que tem que ser. Então, o cara tem que ter mais interesse e perceber que ele vai ganhar mais dinheiro fazendo um imóvel residencial no centro do que na Tijuca, do que na Barra da Tijuca. Então a Cury já percebeu isso. Está comprando, está vendendo. E está vendendo, né? Hoje o Anselmo Góes anunciou na coluna dele. O antigo prédio da SEDAI, ele ao lado da Pedra do Sal, foi vendido, vai virar um prédio residencial. O edifício à noite, semana que vem, não posso antecipar aqui quem, porque tem um processo seletivo. A gente anuncia semana que vem a empresa que vai assumir o edifício à noite para fazer um residencial. Então, isso é um processo. E está vendendo, prefeito? Quer dizer, as pessoas estão comprando igual água. 2 semanas atrás, a Cury lançou o edifício Bahia. Aquele enorme, de frente para o mar, ali para a Bahia, tal, não sei o quê. Vendeu. O preço que estão comprando. Né? Você comprar nicho de mercado. Se alguém está comprando, é que o preço está certo. Eu adoro a história do Porto Maravilha, o Ascani, porque. E aí, aqui, o Ascani era editor-chefe do Globo na época. E vocês, eu me lembro de eu ter ido lá 500 vezes explicar, e a gente tem muito apoio de vocês para fazer aquilo, que era um desafio. Né? Assim, mas era a gente dizendo, vai não sei o que, tirar a história, vai gentrificar. Agora fica toda essa turma que criticava, não sai do Lago da Prainha, fica lá no Cais do Valongo. Mas parece que está bombando. Foi tirar a perimetral, né? Aquilo foi espetacular, né? Que vai marcar daqui a 40 anos. E apanhou muito, né? Muito. Mas apanhou muito. O dia que eu explodi, minha mãe me ligou na noite anterior e falou, meu filho, você está doido, você vai explodir. Agora, isso a gente pode chamar como legado olímpico? Ou não? Assim, olha só.
Gente, eu dizia isso, as pessoas usam como quer aquilo que a gente diz. A Olimpíada é um evento catalisador. Isso. Então eu dizia, eu uso tudo. Então, explode tudo. Naquela época não tinha negócio de explodir gás, né? Os tampões de gás. Aí eu via, isso me inspirou esse negócio da Olimpíada, porque um dia eu estava vendo a RJTV, aí tinha uma senhora falar, como é que vai fazer a Olimpíada com esse negócio explodindo? Eu falei, ué, o problema da explosão não é a Olimpíada, é todo mundo ficar vivo até lá. Claro. Mas eu vi que a Olimpíada, ela mobilizava as pessoas. Então, virou legado olímpico. Falei, tem que fazer a Olimpíada. Não teve nada lá de Olimpíada, não sei a festa mesmo, né? Então era uma forma, a Olimpíada é catalisadora de grandes investimentos. Qual é o legado olímpico? Se você fosse fazer uma nova Olimpíada, o que você faria diferente? E o que você não faria? O que você fez em... Eu vou deixar os críticos para fazer a crítica, assim, primeiro. Não, mas tô dizendo, sinceramente, né? O Rio tinha na proposta olímpica, não tinha VLT, não tinha Porto Maravilha, não tinha metrô, a linha 4. Esses aqui se roubaram, tá certo? Aí é outra história, bota na cadeia e pula os culpados. Não tinha um corredor de BRT só. Não tinha, nada disso foi colocado. Então a gente fez muito mais de infraestrutura, então não dá para dizer, não tem legado. Por isso que eu perguntei. Então, assim, eu estou dizendo, dizer que eu falei diferente, eu me arrepender, assim, todo mundo que usa aquela linha 4 do metrô hoje, sei lá, passando por Leblon, chegando a Barra da Tijuca, estou te falando de uma coisa que não foi eu que fiz, foi o Estado. Né? Caramba, não tem legado. Quem anda ali pelo Porto Maravilha, pelo Museu do Amanhã, foram coisas inspiradas pelas Olimpíadas. O BRT é um espetáculo. Agora, tudo que não funciona vira uma porcaria. Né? Vai perguntar para quem está andando hoje de novo na Transcarioca e na Transolímpica se já não está feliz. Né? Se a vida já não voltou a ser boa. Né? Eu me lembro os depoimentos que eu tinha até 16 do BRT. Era o seguinte, eu me lembro um dia um sujeito chegou para mim, Eduardo, você me apresentou o William Bonner. Eu falei, rapaz, como é que eu apresentei o William Bonner? Ele falou, não, porque eu nunca chegava em casa a tempo de ver o jornal. Agora eu conheci o William Bonner. Né? E falava, até depois tô namorando mais com a patroa. Muda a vida das pessoas, o cara vai jogar pelada, vai pro culto religioso, vai tomar uma cerveja, vai ler, vai namorar com a mulher, enfim, vai fazer o que tiver que fazer. Tem mais tempo na vida. Isso faz diferença, inclusive, como impacto econômico nas cidades, aumenta a produtividade. Mas ainda tem bastante a fazer, né, Eduardo? Então, assim, olha só, gente, o sistema... O que aconteceu? O meu último ano de governo foi em 2016, quando essa infraestrutura, tirando a Brasil, que nunca foi para a Olimpíada, a Brasil começou em 2015, era para terminar em 2018, com atraso de 19 pela complexidade, o Crivella parou. Então, assim, o sistema de BRT, ele ficou, boa parte, concluído em 2016, mas para a Transolímpica eu só abri para o público depois da Olimpíada, eu estava indo embora. Então, assim, o doido chegou aí, com todo respeito, e cara, largou tudo. Eu deixei o BRT com 400 ônibus, tinha 120. Caiu nos pedaços. Das 150 estações, tinham 70 imprestáveis. Então, assim, uma Kombi. Então, assim, o que a gente tem que entender? Esse sistema, ele vai vamos botar o início do ano que vem, pronto e operante. Com 700 ônibus, com todas as estações funcionando, com os 4 corredores interligados, o terminal Gentileza pronto ali no centro. Aí vocês vão ver se não vai funcionar. Mas era isso. Agora, aquela história, as pessoas, essas transformações, gente, elas são, vou aqui falar, exemplo de Boston, que reformou lá a sua orla, o seu Porto Maravilha. Eles demoraram 30 anos. 6 bilhões de dólares de corrupção. Dinheiro público. Em Boston? mesmo? Histórias de corrupção. Só foi com dinheiro público. Essa aqui do Porto Maravilha, não teve um dinheiro público ali. A gente vendeu o ar, né? Entrou recurso privado. Então, assim, são coisas... E aí tem o negócio do complexo vira-lata. Eu não estou querendo aqui passar a mão na cabeça de sacanagem ter acontecido de corrupto. Mas a gente virou um momento que tudo é uma desgraça. É verdade. A nossa Olimpíada foi a mais barata da história. Paris, no dia que eu posei, rapaz, foi uma loucura. Nesse negócio que eu fui para Hidalgo, posou, abriu o celular G1. Busca a pressão no Comitê Olímpico. Falei, meu Deus, esse negócio. Notícia no Brasil, zero. Agora, sabe qual é o cuidado que eles tomam lá? A busca e apreensão foi feita, só souberam que tinha uma busca e apreensão. O que era, não será acusando ninguém. Não difamaram a vida de ninguém. Não foi primeira página no Paris, no Le Monde. Então, assim, a gente vai se destruindo. É um negócio de maluco.
Não estou pedindo para passar a mão na cabeça de bandido, nem de desvio. Mas caramba, vamos ter, sabe? O Brasil fez uma Olimpíada que o Parque Olímpico foi uma PPP. Eu não gastei um tostão no Parque Olímpico. Quem pagou aquela conta foram os privados. Né? Estamos até ajudando eles agora, porque, coitados, pagaram a conta e depois a economia fez assim. Sabe, aqueles quilômetros de túnel Marcelo Alencar lá, e o túnel 450, não tem um quinto do IPTU que as pessoas pagaram. E a gente fica no negócio, não, nossa Olimpíada foi uma desgraça. Pelo amor de Deus, gente. É isso que eu A natureza do brasileiro. assim, eu acho que todo mundo, as sociedades são críticas. O papel da imprensa é cobrar, mas é um negócio, sabe, como se tudo. E foi um super evento, um super legado, com muita coisa. Tem, mas tinha coisa para melhorar? Tinha. Eu não falei, você está pedindo para fazer? Eu não, deixa tanta gente para me criticar. Tá? Deixa eu aqui levantar Mudando de assunto, desigualdade social. O Rio é uma cidade exemplo de contraste, né? A poucos metros do Bacana da Vieira Solto mora o cara lá no Cantagalo, aqui no Leblon, Rocinha, Vidigal, enfim. A proximidade dos recursos do asfalto podem me ajudar as favelas, os moradores das comunidades? O que você acha que... Já ajuda. Ajuda. A realidade da favela da Zona Sul É totalmente diferente. é totalmente diferente de favelas em áreas mais pobres da A cidade. proximidade... Você tem nas favelas maiores, especialmente, você tem a periferia da periferia, né? Você tem a favela da favela. Isso é uma realidade. A gente tem esse programa Territórios Sociais, que até o Crivella continuou, diga-se de passagem, né? Amém? Que a gente mapeia essa franja das favelas, que a gente chama de favela das favelas. Há 30 anos andando por essa cidade e, de fato, na minha volta, eu nunca vi um cenário de degradação do tecido social como a gente está vendo agora. Né? Assim, o Brasil, e aí eu tenho que falar do Brasil, empobreceu muito. 10 anos de crise, um país com o nosso nível de desigualdade. Aí vem uma pandemia ainda, né? E aqui eu não quero politizar, mas a gente estava com um presidente que diminuiu o imposto da gasolina da classe média e não aumentava o salário mínimo. Né? Inacreditável. Sabe, são coisas que o gap, e aí não quero culpar só o Bolsonaro, os erros, né, seguidos, que começaram, na minha opinião, na condição da política econômica com a Dilma, Sem dúvida. geraram uma situação de empobrecimento do país absurda. Então essa degradação do tecido social é algo muito grave. A desigualdade é muito profunda. Esse contraste do Rio, como você disse, ele é muito mais explícito, que eu não vejo necessariamente como uma coisa ruim. Né? O problema do Rio na desigualdade social, na minha opinião, é esse absurdo no campo da segurança pública, que tem a ver com perda do monopólio da força do Estado em territórios da Esse é o cidade. problema. Sim, Ascânio, eu sou uma voz solitária, né, nessa discussão, porque o consenso comum é sociológico, é politicamente correto. Mas nós temos um problema, na minha opinião, de segurança pública. Né? Enfim, eu tento mostrar isso, os dados mostram. Aliás, por que o Brasil não discute? Você que é candidato a governador, Mas por que eu não sou candidato a governador? Né? você vai ter que mexer com isso. Eu não sou candidato. Você não é ainda. Qual que é... O que o governador tem que fazer, então, nesse... Mas, primeiro, eu já fui candidato a governador 2 vezes. Uma não era muito séria, porque eu não tinha muita chance, a outra eu pedi para o ex-juiz 171. Né? E deu no que deu, Deus proteja. Então eu sou candidato à eleição para a prefeitura. Né? E candidato à eleição tenta trabalhar, mostrar o meu governo e o povo que decide. Eu acho que é assim, avaliação de governo e vida que segue. Então eu não tenho de verdade nenhuma, eu quero ser governador do Estado. Eu acho que o problema da segurança pública no Rio de Janeiro tem a ver com segurança pública. Enquanto a gente continuar discutindo sociologia, não estou deixando que a gente não discuta desigualdade social, tudo isso tem que ser discutido. Agora, querer jogar essa responsabilidade como isso fosse a razão da segurança pública, não é. Não é. Aliás, por que o Brasil não está discutindo que nos últimos anos... Olha como é que é essa história, a gente é hipócrita, somos todos. A segurança pública, os índices de violência nos últimos anos no Brasil todos melhoraram. Isso. E a pobreza... Brasil, falando do Brasil. E a pobreza aumentou enormemente. No momento em que o Brasil... O melhor momento da economia brasileira, diminuição de pobreza, foi o período FHC Lula. Foi o período que a violência mais fez assim, o povo ganhando oportunidade de comprar televisão, construir sua casa com tijolo, Bolsa Família... Eu ouvi essas... Não, eu não sei. Não, mas peraí. Não, me permita só fazer o questionamento. Faz. Então, assim, vamos lá.
Essa discussão a gente tem que travar. Eu não sei a resposta, mas eu gostaria de saber. No momento que a pobreza aumenta, a desigualdade social aumenta, as cidades deterioram mais, a violência diminui. Mas eu vou te dar uma notícia. Nenhum estudo no mundo, de nenhum economista, sociólogo, que trabalha com segurança, mostra correlação entre pobreza e insegurança e violência. Não existe isso. Que maravilha, mas não Não existe isso em lugar nenhum. A gente precisa. O que eu acho que acontece no Isso Brasil? não é uma realidade. A gente precisa, para resolver os problemas, para resolver doença, a gente precisa de diagnóstico certo. Isso. Se você lê a média da opinião pública no Rio de Janeiro, os artigos que escrevem nos jornais, os que vocalizam na TV, ou então o secretário de Segurança, você sabe dos embates que eu tinha, era assim, se não fizer a creche, a violência volta. Que conversa. Lembro. Que conversa frouxa. Nós temos um problema. As UPP sem um Estado depois. Isso, aqui no Estado. Gente, eu mostrava em números. E não vou falar de coisa que eu fiz. O César Maia e o Conde fizeram a Favela Bairro, eles urbanizaram no Favela Bairro todas as comunidades da Tijuca. Todas. A Vila Kennedy, eu me lembro o dia que a Vila Kennedy foi ocupada, eu liguei para o editor-chefe do Bom Dia Rio, porque havia aquela moça no helicóptero, no Mocop, lá dizendo, agora esperamos, a Vila Kennedy é um lugar pobre, mas ruas urbanizadas, asfaltadas, iluminadas, coleta diária de lixo, 18 escolas, 3 clínicas da família, uma UPA, uma Vila Olímpica, e para completar, 2 batalhões da polícia dentro. O que estavam ocupando ali? Então temos um problema de segurança. Claro, as pessoas não é o Leblon, não tem Mercedes, não mora de frente para a praia, mas sabe, não há ruas abertas. Então a gente é rede diagnosticado. Vou dar um exemplo. Em 2010 foi feito o censo. E aí, o Globo faz uma matéria, primeira página. Favelas enriquecem mais do que o asfalto. Né? Graças ao PP. Gente, em 2010, quando tinham feito O PP tinha censo, tinha uma PP. Uma. Santa Marta, só tinha o Santa Marta. E aí, diagnóstico, eu estou dizendo, 2013, né, eu dizia, esse movimento é conservador de direita autoritário. E não estão negócio de, querem melhorar os serviços públicos. Nada. Os serviços públicos nunca estiveram tão bem no Brasil. O povo nunca teve tanto dinheiro como tinha em 2013. Então, ali no momento de menor desigualdade. Mas alguém disse que era por causa, da melhoria dos serviços públicos. E a classe média que não precisa de serviço público era quem dominava as ruas. Então, assim, a gente precisa parar de ser hipócrita no diagnóstico. Não há nenhum dado empírico, não há nada que comprove. É claro que você ter condições melhores de urbanidade, mais iluminação, a gente sabe que isso impacta. Né? Vias mais abertas, mas não é esse o problema do Rio. Não. Nenhuma comunidade dominada por milícia ou por tráfico na Zona Oeste é favela com a conformidade das favelas da Zona Sul. Todas têm vias abertas. Todas têm praças, até porque as ocupações ali se deram em movimentos de moradia mais organizados, que já faziam ocupação com as vias preparadas. Mas você não precisa discutir isso. Nenhum problema da cidade, muito menos problema social, é consequência de uma só coisa. De um conjunto de políticas que tem que ser. Manuel, eu entendo, Manuel, mas a gente precisa. E aí eu quero aqui aproveitar esse momento que você disse claramente isso, e um jeito que produz reflexões sobre essa cidade com você. A gente precisa ter coragem de dizer isso. A gente precisa dizer o quê? Dizer isso, olha, não há necessariamente uma relação. Não tem que fazer urbanização de favela, tem que melhorar a desigualdade. Agora, querer acreditar essa loucura que virou o domínio territorial de áreas da cidade por miliciano, por traficante, porcaria. Não é porque é pobre. Mas não é esse o termo. Mas não é. Mas isso há muitos anos. É porque é vulnerável. Não, é porque é informal. Assim, aí não é só, não tem uma razão só. É um conjunto de coisas. Mas a resposta. A informalidade é mais importante do que a pobreza. Se não leva. Gente, o Beltrame, nenhum desrespeito a ele, fez lá o papel dele e tal, mas ele era campeão de dizer isso. E eu alertava na época todos os formadores de gente, pelo amor de Deus, aqui tem 5 creches, aqui tem coleta diária de lixo. Não é o Leblon, não vai tudo virar o Leblon nunca, não dá. Né? Olha só, ainda precisa dessa reflexão. Prefeito, você sabe. Mas isso aqui é assunto para um debate. Não, sim, mas prefeito, você sabe. Tinha que criar uma polêmica. Não, mas é bom isso. De hipócrita. Não, Calma. Todos nós somos hipócritas. Ele tá brincando. Todos nós somos hipócritas. A gente sabe que isso é um trabalho de geração, isso você não resolve em 4 nem 8 anos de governo. Mas ainda precisa muito serviço e precisa melhorar a qualidade de algumas coisas. A educação, por exemplo, melhorou barbaramente
particularmente nos seus 2 primeiros governos, eu não estou acompanhando tão de perto agora, e o Crivella deu uma piorada. Mas melhorou muito a época da Cláudia Costin e tal, realmente fez uma diferença. Isso continua? Porque isso faz diferença para o futuro do Rio. Vou te contestar. Não melhorou? Calma, vou te contestar. É óbvio que a gente em todos... O que foi o grande ganho nos meus 2 primeiros governos? A Cláudia é maravilhosa. Né? O que foi o meu grande ganho nos 2 primeiros governos? Eu fiz mais escola do que o Brizola fez. Isso. E as pessoas só falando de Olimpíada. Né? E eu dizendo, a gente está gastando muito mais em escola do que esse é o parente que tem que fazer. Eduardo Paes fez mais de escola que Leonel Brizola? Sim, na cidade do Rio fez 300 escolas. Qual é o objetivo? Ensino em tempo integral. Aumentamos enormemente isso na rede. Nesse governo, a gente está fazendo um negócio que para mim é revolucionário, que são o que a gente chama de ginásio experimental tecnológico. A gente está levando a lógica do STEAM, Science, Technology, Math, Arts, não sei o quê, para as escolas do município. Robótica, mais número, mais matemática, enfim, a gente sabe o que a vida está virando. Eu estou usando a inteligência artificial loucamente. Eu também. Então já tem um monte de gente de áreas humanas aí que não perca nem seu tempo comigo, porque eu já produzo as minhas coisas. Então, assim, a gente está forçando muito isso. Mas o que eu ia te contestar? Nós temos uma rede municipal de educação que é excepcional. Ela sobrevive até o Crivella. Essa, nesse caso, sobreviveu. Primeiro porque você tem uma amarração muito grande de recursos com a educação, de 25% que é constitucionais. Então isso é muito bem amarrado. O da saúde é 15%, é pouco para a saúde. Eu sempre aplico mais, estou aplicando esse ano 23%, 24%. O Crivella jogou para 15%, de vez em quando ainda dava uma enganada. Então, de fato, ele destruiu. A educação é uma rede muito fortalecida no município. Ela funciona bem, agora é óbvio. Né? Você tem, aí, a pandemia foi uma tragédia. Para todos, até para as privadas. Errou. Eu entrei na prefeitura dizendo: aqui a primeira a abrir vai ser a escola, a última a fechar vai ser a escola. A gente errou muito na condição, na pandemia, no lockdown de escola. A gente devia ter deixado isso no momento do limite, mas a gente esticou demais essa corda. A gente não sabia também, né? É um momento no início. Areia movediça. Mas essa areia movediça, que foram aqueles primeiro ano, a dificuldade que eu tive, a quantidade de pancada quando que eu tomei. Entrou, né? Quando eu entrei para abrir a escola, era uma loucura. Desculpa, temos que fazer, online. Faz o meu filho, que tem Wi-Fi, computador em casa. Mas era cedo para abrir aquela. Não, naquele momento que eu voltei, não achava que era cedo para abrir, não. Não, nem aconteceu nada. Quando você voltou atrás? Não voltei, não. Não, a gente abriu as escolas e o tempo todo dizia: a escola aqui não vai fechar. Você voltou atrás em outra medida. Eu voltei atrás. Abriu a praia, depois... Olha só, quando eu erro, eu volto atrás. Mas nesse caso, a gente entende, eu sempre entendi isso. Então, isso tem, de fato, a gente tem um atraso do ensino. Agora, o Brasil tem um super problema de educação. Mas como é que a gente está no IDEB, assim, que é o IDEB é aquela prova que mostra como a gente está subindo. Aqui são os números. Eu acho que não precisa saber o número, mas está melhorando. Deu uma melhorada. A gente espera, vamos ter IDEB ano que vem. Então, se fosse Ferreirinha, é um filho da escola pública. Que é espetacular. É um sujeito que cresceu na vida, conquistou o espaço que conquistou pela educação, Olimpíada da Matemática. Com isso ele ganha uma bolsa em Harvard e tal. Enfim, um menino de 28 anos de idade que acredita muito naquilo, tem muito talento para entender esses novos fluxos da educação. E é jeitoso para tratar com as muito, pessoas. não. E a rede é uma rede muito estruturada. Ela é uma rede que resiste até o Crivella. Os quadros são bons, né? Os quadros são bons, é uma rede muito densa, muito enraizada. Agora, você vê, ontem eu estava vendo num jornal da Globo, nesses 3 jornais, meninos sendo educados para se proteger de violência na escola. Uma das aulas era como se jogar debaixo da carteira, em grosso modo. Esse é um grande problema das escolas do Rio de Janeiro. Esse é um problema do Rio de Janeiro. Mas do Rio de Janeiro. E nós estamos falando com o prefeito do Rio de Janeiro. Não, mas eu não posso fazer nada nisso, sinceramente. Eu não posso. Eu já tentei ser governador 2 vezes. Não esquece, gente. Como é que eu vou enfrentar com a minha guarda municipal, com cacetete, com jeito de fuzil? Esquece, é uma hipocrisia. Uma mentira. Quem diz, eu posso melhorar a ordem pública, derrubo o prédio, como sempre derrubei minha vida inteira, que agora, antigamente, quando eu derrubava prédio, a esquerda me acusava que eu estava querendo tirar os pobres da frente. Isso no eu era subprefeito. Aí, de repente, virou negócio de prédio, construção de prédio, virou milícia. Sempre foi. Que na época eu não usava milícia o nome. Agora eu posso derrubar prédio à vontade, todo mundo bate palma. Tem um prejuízo de 300 milhões em 2 anos de governo. Aí vamos continuar dando. Mas, assim, segurança pública é uma questão. Nós temos um problema. Estou falando de sistema penitenciário. Isso. Sistema do próprio judiciário.
de defensoria, de Ministério Público, de polícias propriamente dito. A gente precisa tratar a segurança pública como uma questão de segurança pública. E de legislação, né? E essa coisa de domínio territorial no Rio é uma loucura, é um Eu absurdo. não vou te perguntar, não, porque isso vai. Mas eu sou, pessoalmente, a favor da legalização das drogas, começar pela Você maconha. pode me perguntar, eu sou contra. Você é contra? Mas você não acha que não melhora? Quer dizer, Eu acho que não melhora. Por quê? Eu acho que melhora. Porque eu acho que o problema da segurança pública não tem a ver. o tráfico de drogas? O combate ao tráfico de drogas demanda tanta Gente, energia. o domínio territorial no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com os tráfico de drogas? Vamos tentar entender. Tem tráfico de drogas no mundo inteiro, não tem? Não, mas aqui é uma Calma, percentual enorme. não. Eu só aqui. É isso. Então é isso que eu estou dizendo. Ah, O então, que é essa loucura do domínio territorial? Eu acho que esse debate nem, primeiro, né, não tem muito o que fazer nesse campo. É. Mas, de novo, eu entendo que a discussão sobre segurança pública e essa especificidade do Rio de Janeiro, de domínio, de perda do monopólio da força do Estado em áreas do território, é uma discussão outra, mais profunda, que a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente vai combinar uma conversa sobre isso? Vamos fazer. E eu acho assim, eu tenho provocado intelectuais, todo mundo tem medo, se escreve vai apanhar, mas precisa produzir isso. Alguém precisa escrever, entender e se aprofundar por que cargas d'água com o aumento da pobreza melhorou a segurança. Não, isso já está estudado, prefeito. Não tem correlação entre violência e pobreza, isso já está mais do que Eu determinado. não vi, mas eu não Mas vi tem- ninguém escrevendo isso agora. Mas, bom, Aí tem que discutir essa cultura Mas tem paciência, brasileira. eu vou te mandar meia dúzia de Assim, vou estudos sobre desafiar, eu isso. sou totalmente contra a arma, nunca dei um tiro nem de chumbinho. Mas no período do Bolsonaro diminuiu o número de homicídios no Brasil. E aí, eu votei no Lula. Mas continua Não, diminuindo, Bolsonaro- prefeito. Esse primeiro trimestre está caindo, continua Mas caindo. esse é um assunto para daqui Por quê? a pouquinho. Mas, prefeito, vamos deixar aqui combinado. Eu vou trazer a Joana Monteiro e o Leandro Piquet Carneiro, que é teu amigo. Sempre, meu que querido. Tem meus dois programas de governo na área de segurança. Exatamente. Vamos trazer ele aqui para a gente Tá bom, discutir isso. Aí se fica um compromisso nosso, Legal. a gente remarca. E a gente volta em Eu não sei a resposta, não, tá? Não, claro que Só não. tenho dito. É. Eu fico curioso porque a eu gente quero. quer uma resposta. Não, mas Mas a gente volta já, vamos dar uma paradinha, volta já para falar de política nacional e local. vai ser chato pra caramba o próximo bloco. Se liga! Pode acontecer. Bola na trave. Pode acontecer. Pênalti perdido. Pode acontecer. Pode acontecer. E vacilou, tá expulso. Aí eu te pergunto, o Sinaf tá pago? Salve Rio de Janeiro, estamos de volta aqui com o prefeito Eduardo Paes. Vamos tratar de política. Prefeito, o Brasil acabou de escapar do Marapuca ao não reeleger Jair Bolsonaro, que era uma absoluta, e o senhor pode convir comigo, ameaça à democracia. Sim. Mas deixou filhotes. Há filhotes desse bolsonarismo intolerante, intransigente, desrespeitador de lei, desrespeitador do politicamente correto, em todos os lugares, inclusive no Rio de Janeiro. O senhor é candidato à reeleição em mais de um ano. Tem eleição? Muito bem. Vai enfrentar esse germe do bolsonarismo que está implantado no seio da sociedade brasileira. Você sabe como é que vai ser isso? Você está preparado para enfrentar um candidato como Braga Neto, o general, ou um dos zerinhos lá do Bolsonaro? Como é que vai ser isso? Olha só, vamos lá. Primeiro, né, assim, eu, de verdade, né, não é conversa de político, eu acho que reeleição é muita avaliação do governo. Se o governo estiver indo bem, as pessoas tendem a dizer, vou reconduzir esse cara. Né? Então, eu vivi essa experiência em 2012, né, fui eleito no primeiro turno, então essa população, se eu estiver melhorando a vida das pessoas, né, a tendência é a reeleição acontecer. Então, eu costumo me preocupar mais comigo e com o meu governo do que com os adversários. Depois tem um outro aspecto. A eleição municipal, ela se diferencia muito da eleição nacional e, portanto, da estadual também, porque é junto da nacional. A coisa da ideologia, das crenças, dos valores acabam sobressaindo mais. A eleição municipal não tem muita ideologia, né? Ela tem mais a ver com o que a gente estava dizendo aqui, é o lixo, é o transporte, é a ordem, enfim, é um conjunto de questões, né, que tem mais a ver com o dia a dia das pessoas. Então, eu acho que impacta menos as teses, né, todas delirantes, nacionalistas que possam surgir.
tem um pouco esse negócio assim, eu não sou, nesse campo aqui de prefeito, eu apoiei o presidente Lula, né, por uma série de motivos. Aliás, eu argumentei, meu principal argumento, como já se falava muito da questão democrática, isso que era muito importante, mas eu dizia, o Lula adora o Rio. E o Lula tem noção da importância do Rio para o Brasil. O Bolsonaro não fez nada pelo Rio. Eu ia para meus motivos mais pragmáticos. Né? Então, de novo, eu sou candidato a prefeito do Rio. Não sou candidato a prefeito de Lula, nem de Bolsonaro, nem do Ciro, nem da vaca, nem do que for. Eu sou candidato a prefeito do Rio. Eu tenho minha vida própria, minha história. A cidade me conhece bem. Estou aí há muito tempo fazendo política, sendo bem votado. E já estou no meu 3º mandato de prefeito. Até cuidando de faca na E eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro. O cara pode até não gostar de mim, mas sabe que eu adoro fazer o que eu faço, sabe que eu trabalho muito. Porque tem que ter prazer. Se você... Aquela coisa, eu criticava isso do Crivella, a vida, céu, reclamando o dia inteiro. A vida é dura mesmo, mas pô, eu acordo e ainda estou me beliscando. Caramba, sou prefeito do Rio. Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que a eleição do ano que vem acaba sendo sobre isso. E vou tratar da eleição na eleição, Ascânio. Os adversários aí vão se articular, se mover, se movimentar. Se o governo for bom, eles vão ficar quicando no lado do outro, não vão arrumar nada. Se o governo estiver mal, aí ó, Dudu, vai pra casa, tchau, tchau. Mas a natureza do seu concorrente mudou muito, né? Você enfrentou outro tipo de situação. Você pode não querer entrar nesse detalhe, mas é uma mudança radical na forma de fazer política. No cenário político, né? Quando se enfrenta esse tipo de adversário. Isso tem influência na Câmara dos Vereadores, por exemplo? Não? Você não sente zero? Zero. Assim, eu não costumo perder tempo com maluco. Né? Isso é bom. Adversário eu perco tempo. Maluco eu não perco tempo. Então, isso mais doido eu deixo falar, enfim. Faço negócio do gado e tal, e vambora. Né? Achei até que estavam interrompendo o trânsito para dar um golpe ontem ali na Aquela história foi espetacular. É isso, eu né? vi a vaca, meu Deus, o gado voltou a interromper o trânsito. Né? Então, assim, não é assim, eu de novo, eu acho que a gente viveu um momento em 18, né, que era compreensível, né? Enfim, todos tínhamos, era uma negação da política tradicional, todos viramos bandidos, e de repente vem aqueles personagens, o ex-juiz 171, balou no Bolsonaro e foi. Mas acho que o jogo voltou a uma racionalidade. Esse fenômeno acontece. Né? Uma eleição, depois que voltou à normalidade. Eu acho que voltou. Agora, é claro, eleição tem muito sempre a ver com narrativa, né? Com teses que se construam, cada vez mais com as redes sociais, com teorias conspiratórias e tal. Mas, de novo, eu acho que a eleição municipal é mais protegida dessas coisas. Porque ela tem, de verdade, a ver mais com o dia a dia. Né? A eleição estadual, como ela é muito impactada pela nacional, acaba mais influenciada por isso. É a minha leitura das coisas. Então, a gente já está chegando ao fim, já estamos conversando há bastante tempo. Prefeito, acho que deixar um espaço para você dar um recado final. Qual é o recado que você quer dar para o Rio de Janeiro? Como que você aponta para o futuro? Qual que é o seu recado? Mas eu sou otimista com o Rio, com o Brasil. Acho que a gente tem um conjunto de desafios. Acho que a gente viveu um período, pelos mais variados motivos, até justificáveis, de muita falta de liderança política, de comando. Né? Essa negação da política nos fez muito mal. E acho que as coisas começam a voltar para os eixos. Os desafios são enormes. Né? Eu acho que a gente superar... O Rio tem um problema de narrativa. Não vem do nada esse problema de narrativa, mas a gente precisa enfrentar isso. A narrativa, ela impacta economicamente. Então eu tenho buscado não só melhorar concretamente a cidade, mas também melhorar o astral da cidade, o que é, com o meu antecessor comparando, não é muito difícil fazer, mas... Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar no Rio. O Rio é uma cidade que é muito desejada, muito, pelos brasileiros, pelos estrangeiros. O Brasil volta a ocupar, eu passei aqui 2 anos com o ex-presidente, estou há 6 meses com ele, você volta já para a cena internacional com outra perspectiva. Essa semana teve aqui um grupo que até passou meio despercebido. É um grupo de indianos ligados à área de inovação, bilionários indianos. Passaram 5 dias aqui no Rio, eles fazem uma reunião anual, escolhem uma cidade, vieram para o Rio. Que legal. Eu tive 2 vezes com eles, não queriam sair daqui de jeito nenhum, encantados com o Rio. Então acho que é esse esforço que a gente tem que fazer. A cidade está indo bem, a prefeitura está organizada, a casa está arrumada, tem muito desafio, não vamos resolver tudo, mas a gente está avançando. Então é a minha mensagem de otimismo, e tenho certeza que aqui tem um cara que adora o que faz, que trabalha com muito prazer e ama essa cidade. Maravilha. Muito obrigado, prefeito, obrigado pela presença. Obrigado, Rio de Janeiro, pela audiência, pelo apoio. Voltamos logo com novidades.
Tamo junto, Rio.